através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo Como você está vendo, e eu quero te esclarecer nesse momento, com muito pesar, com muita tristeza, vemos que, infelizmente, nós temos que entender que dentro daquele povo tinha o espírito da ingratidão, tinha o espírito da rebelião, tinha o espírito da desobediência, o espírito da contenda,
o espírito da tentação. Ali estava o espírito da imprudência, da insurgência, da insensatez, o espírito da loucura. É verdade, essas coisas foram feitas em figuras, sombras, alegorias. E eu apelo a todos os que me seguem, que me ouvem e que vão me ouvir. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E é verdade. E como disse Paulo, ou aliás, como disse Pedro, né? Que não vos fizemos saber a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele escutai. E vimos esta voz dirigida a ele no monte. Bem fazemos estar atento às Escrituras, às profecias, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que a estrela da alva apareça. Que coisa tremenda, ilumine o vosso coração. Então, pela luz da estrela da alva que ilumina minha mente, minha alma, meu espírito, meu coração, eu venho compreendendo essa realidade. E acho que na guerra das sementes, essa guerra é violentíssima, porque um povo que tinha a revelação de Abraão, Isaac, Jacó, José, que pela fé fez uma obra espetacular, depois de ser vendido como escravo pelos seus irmãos, revelou amor, perdão, misericórdia, compaixão por eles. Deus fez uma obra extraordinária. Eles se cresceram e multiplicaram-se no Egito, que é a figura do mundo. Sabe, o tempo passou, era muita gente, tornaram-se escravos. Moisés, pela fé, com certeza que aprendeu de sua mãe, que além de amamentá-lo, era empregada, disfarçada da filha de Faraó. Com certeza ele falou da fé e ele conviveu lá no Egito, como eu já te mostrei, tornou-se engenheiro aritmétrico, sabe, arquiteto. A Bíblia fala, os estudos falam que ele era de uma inteligência violenta, mas ele tinha no coração a libertação daquele povo. Com certeza escolhido por Deus, estava ali para isso. Mas agora Moisés estava diante da rebelião, estava diante da insurgência, da revolta, da teimosia de um povo obstinado, indisciplinado, indomável. Um povo indomesticável, bravo, que não se deixava ser corrigido ou disciplinado. Um povo imprudente, imoderado, desequilibrado, um povo distraído, indiscretos, insensatos. Na verdade, um povo inseguro, covardes, medrosos, tinham medo de passar fome, passar sede. Eles não confiavam em Deus, eram inconsequentes. Eles, na verdade, eles não tinham fé, nem em Deus, nem na cidade futura, nem no momento presente. Eles só acreditavam se visse. Só acreditavam se visse. E aquilo que se vê não é esperança, não é fé. Então eles não tinham cuidado com o perigo espiritual. Eles não aceitavam. Eles não previam o mal, mas deixavam as coisas loucas acontecerem. Falavam que não deviam. Loucos, tolos, insensatos. Insensatos, cheios de revolta, rebeldes e submissos, desrespeitosos. Pessoas sem temor. Por qualquer questão levantavam uma revolta e provocavam Moisés. Eles não andavam conforme o bom senso, conforme a razão. Eles não atentavam para a palavra.
Eles não atentavam para a fé de Abraão, Isaac, Jacó, José, para a fé de Moisés. Eles não atentavam para os benefícios de Deus. Não atentavam para o juízo. E não viam que os seus atos eram contrários aos propósitos de Deus. E que nos seus atos revelava-se a desobediência, a imprudência, a insensatez, a loucura, a ingratidão. Não havia bom senso. Eles agiam como insanos, doidos, delirantes, loucos. Não havia ponderação, prudência. Agiam como dementes, desequilibrados, incapazes de discernir o verdadeiro e o falso, porque eram levianos, imoderados, irresponsáveis com a sua própria fé e com a sua salvação. Eles não pensavam na salvação nem na ressurreição. Eles se esqueceram completamente dos benefícios de Deus. Não tinham cautela nem prudência, porque neles agia a ingratidão. Não reconheciam os benefícios recebidos até ali. Eram completamente desagradecidos. É como se Deus, na revelação, não tivesse feito nada por eles. Os benefícios não eram reconhecidos. E eles não tinham, meus irmãos, o reconhecimento e retribuindo em forma de gratidão, com alegria no espírito, e assim não tinham a esperança de que Deus os livrasse do mal. Não, pelo contrário, eles não criam, eles eram incrédulos, não reconheciam e por isso desprezavam a Deus em Moisés. Desprezavam Moisés, desprezavam a Cristo que estava neles, desprezavam os favores, desprezavam a graça, desprezavam o perdão recebido todas as vezes que murmuravam. Eles tentavam violentamente a Deus. Tentavam. Sabe, quando a gente vê a revelação falar que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, hoje eu compreendo. E você vai compreender também. Você vai compreender. Vamos entender. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós, os nossos filhos e o nosso gado. Então eles botavam até os filhos contra Moisés. Só não botavam o gado porque o gado não fala, né? Mas se não, acho que eles botavam o gado para cima de Moisés, a ponto de deixar Moisés em desespero. Moisés perdeu o equilíbrio aqui, ó. Clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés perdeu a paz, perdeu a confiança. Perdeu a mansidão, perdeu a temperança e partiu para cima de Jesus. Que figura tremenda. Partiu para cima. Então disse o Senhor a Moisés: olha a mansidão, passa diante do povo e toma consigo alguns dos anciãos da casa, isto é, de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha. A rocha é Cristo. Sabe? Estarei ali diante de ti em espírito, em verdade. Eu estarei fazendo um milagre, eu estarei operando. Fere a rocha com a tua vara, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel.
e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Você sabe como é que se chama isso? Afronta, desrespeito, sabe? Falta de temor. Não é só falta de fé, imprudência, sabe? Isto é irreverência, desrespeito, falta de escrúpulo. Eles não tinham nenhuma veneração por Deus. O negócio deles era desobedecer, serem submissos, sem acatamento nenhum, partir para cima de Moisés e afrontar a Deus. Eles não tinham consideração, não tinham receio, não tinham medo, não tinham diligência, nem responsabilidade. Eles não tinham cuidado, nem critério. Sabe, meus irmãos, dá tristeza ter que falar isso. Eles não tinham receio de blasfemar contra Deus. Depois de tantos sinais, prodígios e maravilhas, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, para quem não sabe, eu quero esclarecer. Naquela rebelião, naquela desobediência, eles lançaram fora a glória de Deus. Eles lançaram fora a fé. Lançaram fora as promessas de Abraão, Isaque e Jacó. Eles lançaram fora tudo aquilo que Deus havia feito por intermédio de Moisés. Eles lançaram fora o amor, a piedade, a misericórdia, o cuidado, a proteção. Eles lançaram fora. Largaram, repeliram a Cristo, desprezaram a Cristo, não deram importância a nada do que foi feito até aquele presente momento. Veja que até ali não tinha lei. Eles se recusavam a crer e aceitar Deus na vida de Moisés. Eles reprovavam Moisés, não fizeram caso algum de Moisés, injuriaram, insultaram. Isso é um ato vergonhoso e infame, criminoso, sabe? Desprezaram o conhecimento de Deus, menosprezaram a fé, desonraram humilhantemente tudo aquilo que Deus, por intermédio de Moisés, falara com eles. Era humilhação e rebaixamento para Deus. Sabe, meus irmãos, convido você a entender então as Escrituras. Quando Estevão declara no verso 38, este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual Moisés recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. Quando nós lemos antes o rejeitaram, meus irmãos, veja que coisa tremenda. Quero que você compreenda. O rejeitaram, não é? Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Como você vê, eles eram escravos, mas se lembravam das panelas de carnes. Assim são muitos irmãos hoje em dia. Eles não lembram nada de mal que eles passaram no Egito. Nada. Só lembram de coisas boas. Eles não lembram que não tinham salvação. Eles não lembram que não tinham Deus. Não se lembram que sofriam, que eram escravos do pecado, da iniquidade, da transgressão. E assim, quando rejeita Moisés, rejeita o pastor, rejeita o profeta, lançam fora Moisés, lançam fora Jesus. Largam Moisés, largam Jesus. Repelem Moisés, repelem Jesus. Desprezam Moisés, estão desprezando Jesus.
Não dão nenhuma importância ao que Moisés fala, não dão nenhuma importância a Jesus. Recusam a Moisés, recusam Jesus. Reprovam Moisés, reprovam Jesus. Não fazem caso de Moisés. Não fazem caso de Jesus. Assim você coloca o pastor. Moisés era príncipe libertador. Verso 35 diz claramente em Atos 7: a este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Aqui, meus irmãos, no verso 36, como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este anjo que os conduziu, junto com Moisés, para fora do Egito. Foi este Moisés, também juntamente com o anjo, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Então os dois trabalhavam juntos ali. O anjo, submisso à autoridade de Deus, Moisés, príncipe libertador, os dois ali. Presta bem atenção. Os dois ali. Preste bem atenção, porque o que eu vou mostrar daqui para frente, você vai ver que Moisés tinha mais bom senso do que o anjo. Ele era muito mais manso e humilde, amoroso e piedoso já naquela época do que o próprio anjo. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu quero que você entenda que este Moisés, verso 37, é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel. Mas isso ele já disse lá na frente, depois da lei. Lá bem depois da lei. Em Deuteronômio 18. Verso 15, Deuteronômio 18, versos 18 e 19. O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, Cristo Jesus. A ele ouvireis. Sabe por quê? Porque Jesus estava fora dali. Verso 38. Este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. E com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nós dar. Moisés recebeu as palavras de vida para nós dar. Palavras de vida até a hora da pedra, da rocha. Que a partir dali, Jesus se retirou, olha lá, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Jesus falou: estou fora. Aqui, entregou eles à operação do erro. Entregou eles ao espírito do engano, espírito da mentira, falso entendimento. Façam, fique à vontade. Que coisa tremenda! Ficaram debaixo da longanimidade de Deus. Porém, ali, aquela obra não podia parar. Ela já tinha começado. Mas ali estava o anjo. E é aí que eu quero que você observe. Até ali, Moisés os conduzia sozinho pela luz do entendimento da palavra que ele recebia do Espírito de Cristo, que era a rocha que ele seguia. Dá para entender ou não? Ele recebia instruções divinas. E veja, a partir daquele momento, meus irmãos, a coisa começou a mudar. Vamos analisar que a coisa começou a mudar. Porque eles não quiseram ouvir as palavras de vida. A fé não interessava para eles. Que coisa tremenda. Não quiseram obedecer a Moisés. Antes o rejeitaram. Em seu coração se tornaram ao Egito. E assim a coisa foi acontecendo. Mas pastor, precisamos entender melhor essas coisas assim. Você vai entender melhor daqui a pouco. Você vai entender melhor. Nós estamos aqui no 17. A partir do verso 8, meu amigo,
que eu não vou precisar ler, eles tiveram uma guerra com os amalequitas, onde eles perdiam a guerra quando Moisés não aguentava ficar com os braços levantados, que também é uma figura. Quando os braços de Moisés levantavam, era um ato de humilhação a Deus. Deus os ajudava, os fortalecia. Quando Moisés não aguentava, os braços caíam, os amalequitas venciam a guerra. Então os amigos de Moisés fizeram: colocaram ele sentado e sustentaram os dois braços dele o tempo inteiro. Então tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para o vosso entendimento. Que figura espetacular! Fazei pensamentos direitos para os vossos pés. Respeita o Pai, respeita o Filho, respeita o Espírito Santo. Enche o seu coração de amor, de mansidão, de temperança, de bondade, benignidade, longanimidade, paciência, mansidão e fé. Volta, eu vou aproveitar e eu vou ler esse texto para você. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Veja, Jesus está fora disso aqui. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Então Moisés agora só lembrava que ele tinha a vara, ele tinha o poder, ele tinha o cajado, ele tinha a autoridade, ele determinaria, ele faria. É o que resta. Se eu esquecesse da vara, abandonasse a vara e não ficasse com ela e não lutasse, a igreja teria se acabado, teria se destruído. Porque a cegueira tomou conta de tudo e de todos, e a fé de maioria derreteu. Sobrou um remanescentezinho. E hoje alguns estão recobrando a consciência, abrindo os olhos da fé outra vez. Que coisa tremenda! Porque a vara está na minha mão. Eu não soltei da vara, que é a palavra. A vara de ferro. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão me passar. E fez Josué como Moisés lhes dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, sua mão, isto é, quando Moisés se humilhava, suplicava, pranteava, Israel prevalecia. Isso é figura espiritual. Quando o pastor se humilha, chora, planteia, a igreja prevalece. Mas quando ele abaixava a sua mão, os demônios prevalecem. Assim é o pastor que não pode parar de se humilhar. Paulo não podia parar de se humilhar. Nós não podemos parar de se humilhar. Que coisa tremenda, que figura, meu irmão. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentava as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim eu vejo os irmãos que estão do meu lado, um do lado, outro de outro, me ajudando na humilhação. Na humilhação, ali era um ato de humilhação, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Moisés se humilhando com as mãos para Deus, pedindo socorro, socorro, tem piedade, misericórdia e compaixão deste povo, de mim, deles e tal. E aquela humilhação é uma figura hoje. Por isso Paulo fala dela em Hebreus 12:12. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para o vosso entendimento. Já preguei muito sobre isso, mas agora com muito mais entendimento. Porque quando nós não nos humilhamos, quando nós não estendemos as mãos em humilhação a Deus, quem prevalece são os amalequitas,
São os espíritos, são os demônios. Isso aqui é figura. Olha que coisa impressionante. Verso 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada, aos demônios a fio da espada, pela força espiritual que se voltava a favor deles através da humilhação de Moisés, levantando suas mãos cansadas e seus joelhos desconjuntados. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés, isto é, eu desfarei as obras dos demônios, anjos caídos debaixo dos céus. Vai acabar a memória deles para sempre e eternamente. E isso só é possível pela humilhação do povo de Deus. Olha só, e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira, porque na humilhação ele recebia o socorro. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Haverá guerra do Senhor contra os principados, potestades, hostes espirituais, contra os anjos de geração em geração. É figura. Agora veja coisa interessante. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Aqui uma coisa interessante, você pode ler. Jetro traz de Midian e ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, descendência de Abraão, Isaque e Jacó, povo ingrato, profano, irreconciliável, soberbo, arrogante, presunçoso, altivo, desobedientes, necios, infiéis. Este era o povo de Deus. Estavam corrompidos pelo tempo que moraram no mundo, no Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara. Levou o filho Gerson, que se diz peregrino em terra estranha. O outro era Eliezer. O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. E aqui ele instrui Moisés como tratar aquele povo para sair debaixo daquele jugo, daquele sofrimento, daquela tristeza, daquela angústia, antes que Moisés morresse. Então, no verso 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Só tu não podes fazer. Sabe por quê? Jesus já estava fora. Jesus já não fazia mais parte. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Agora é só uma questão de fé. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Quer dizer, agora era só oração e humilhação da parte de Moisés. Declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Só que até aqui não tinha lei, querido. Até aqui a lei ainda não tinha sido dada, não. Mas aqui é para você ver os espíritos que começam a atuar. Sabe por quê? Não tem mais instrução da parte de Deus. Aqui é um homem já instruindo Moisés. O que significa não tem mais palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos instrui em tempo e fora de tempo. E tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus hoje. Por que muita gente não me segue? Porque não quer obedecer a Deus. Quer dizer, eu continuo na mesma fé de Abraão, Isaque e Jacó. E os que estão comigo têm que estar nesta fé. Não importa se eu estou livre, se eu estou solto, onde eu estiver, quem está no comando é a palavra de Deus. Eu sou apenas o profeta, como Paulo era também só o apóstolo.
que por fim terminou sendo o mínimo dos apóstolos. E por fim ainda não era mais digno de ser apóstolo. E para terminar, ele terminou o maior dos pecadores. Sabe, meus irmãos? E diz o verso 21, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, olha o que ele observou, tementes a Deus. Aqui já era um outro espetáculo. Agora já não era todos, era só os tementes que estavam em jogo. Homens de verdade, que aborrecem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem esse povo, quer dizer, Deus vai estar fora. Eles mesmos terão tino, entendimento, discernimento, sabedoria e vão julgar o povo. Lideranças. Sabe o quê? O povo não escuta Deus. E veja, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Se vai haver iniquidade, transgressão neles, não é mais problema teu, Moisés. É problema deles com o povo. Se eles temem a Deus, tudo vai andar corretamente. Se eles prevaricarem, não vão andar corretamente. Serão revelados. Porque é assim que eu procuro trabalhar. Eu não vigio ninguém até hoje. Porque todos respondem a Deus, isto é, respondem à palavra. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se fizeres isto, ou se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então substituir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito, e escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo. Maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Aqui, veja, já não tem mais contenda contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, contra Moisés. Moisés está aliviado. Deus está tirando o fardo. Deus está fora, Moisés indiretamente fora, e o povo está nos maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. Meus irmãos, pelo que Deus se afastou deles, veja que coisa tremenda. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Agora veja que aqui vai acontecer algo extremamente interessante. Extremamente interessante. E eu quero que você me ajude a interpretar, porque nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, e eu preciso que você me entenda, me compreenda e ao mesmo tempo me ajude, porque nós estamos diante de uma guerra espiritual. Nós estamos diante de uma batalha espiritual, a guerra da serpente, o grande dragão, a antiga serpente, que foram expulsos do céu. Mas essa guerra veio desde Gênesis 3,15, que passou por Israel. E eu quero chamar sua atenção. Sabe, meus irmãos, quando Paulo fala, tomara me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou com o zelo de vós, o zelo de Deus por vós. Então não é zelo humano que eu sinto por vocês, é zelo de Deus. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva no paraíso, assim de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos dentro da igreja, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ora, Eva é a figura da igreja. Abraão, Isaac e Jacó receberam a revelação do Evangelho. A revelação da cidade futura
Eles receberam a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a salvação, para a ressurreição dos mortos, para a vida eterna, que recebeu Abraão, Isaque, Jacó e José. Então aquele já era o princípio da igreja. E que, na ida para o Egito, aquela descendência de Abraão, Isaque, Jacó e José se deixaram se corromper pelas panelas de carne, pelas cebolas, pelos alhos, que são figura de temperos que agrada a uma carne. Dentro dessa figura, eu entro com a serpente, levando o povo à rebelião contra Deus, que esse é o papel dela. É guerra da semente. Ferir o calcanhar, ora, eu fiquei pensando, ferir não é matar. Ferir é mudar o entendimento da criatura, mudar os conceitos, os preceitos, mudar as convicções e arrancar a fé. E é isso que eu vi acontecer ao longo desses anos na igreja. As pessoas mudam os preceitos, conceitos, mudam os estatutos e os juízos da revelação do Novo Testamento, mudam os juízos de Deus e dizem que não é assim. Inclusive dizem que Mateus, Marcos, Lucas e João não servem mais. Que coisa tremenda. Então eu venho nessa batalha ao longo desses anos, estudando, meditando, sofrendo, implorando nas minhas fraquezas, nas minhas misérias, procurando entender Paulo. E vi Paulo cair e declarar as realidades que ele fala em Romanos capítulo 7, e expõe aquela realidade de modo tão espetacular que eu muitas vezes falo com meus amigos. Aquilo não é uma confissão, aquilo é uma revelação e é uma delação. A lei opera em nós a morte, Paulo fala em Romanos 7, verso 7. E isso para não falar para você o que está escrito no cabeçalho, vamos falar assim, o cabeçalho do capítulo 7 de Romanos, do verso 1. Estando mortos à lei, olha, a lei ainda não tinha sido dada, meu amigo. Aonde eu li com você lá, que é onde eu vou entrar agora, a lei ainda não tinha sido dada. Em Êxodo, eu li o 17, o 18, e preste bem atenção, que você vai entender muita coisa agora. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de Espírito. A novidade de Espírito é a novidade de Jesus Cristo, é a novidade do Evangelho, é a novidade do Espírito Santo, é a novidade da lei do Espírito de vida. A lei velha opera em nós a morte. É o que eu vou mostrar para você agora. Guerra das sementes. A luta da carne com o espírito. Olha que Paulo diz: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, desejos carnais sexuais, se a lei não dissesse: não cobiçarás. E aqui, quando fala de concupiscência, fala de sexo, sensualidade, erotismo, taras, paixões. E fala de cobiça. Cobiça, mulher dos outros. Que batalha estava na mente desse homem? No espírito, na alma, no âmago, na consciência. Ele estava sendo picado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim as picadas das concupiscências, aqui, ó. Sensualidade, erotismo, tara, paixão. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ora, estava morto o pecado. Você volta um pouquinho comigo em Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Veja que Jesus não imputava o pecado de ninguém. Você vê o que eu li até agora, e Jesus não imputou o pecado de ninguém, nem Moisés.
Está entendendo? Veja que eu não entrei na lei ainda. Que coisa tremenda. Olha o verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então veja, pastor, como é que explica isso? Porque o Israel era milhares e milhares de pessoas. Não, meu amigo, você vai entender agora. Você vai entender agora, que eu vou lá para Gênesis 3 com você. Veja que a morte de Adão veio para a condenação de muitos. Você vai ver que figura. Eu já falei para você que aquilo não é só uma pregação, não é só uma escrita, aquilo é uma delação das obras dos anjos. Por isso que os anjos não podem mais atentar de maneira nenhuma no meio do evangelho. Mas veja que os crentes de hoje meteram os anjos dentro da igreja. Na igreja que eu dirijo, não. Não tem anjo, aqui é só Pai, Filho e Espírito Santo e palavra. E vai ser até a volta do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E se liga, meu irmão, se livra dos anjos. Se livra, porque você não sabe quem é. Ele se transfigura em anjo de luz, se transfigura até em Jesus Cristo, se transfigura na minha pessoa para enganar outras pessoas. É um negócio violento. Então, Paulo está fazendo uma delação violenta. Agora, preste atenção. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a benignidade, longanimidade, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A graça é o favor dispensado, recebido em benefício, é dádiva, é benevolência, é estima de Deus, é a boa vontade de Deus para com os homens. A graça, como eu já cansei de pregar, é um ato de clemência do poder de Deus que favorece os indivíduos condenados em definitivo pela lei e não tem como pagar pelo seu crime. Olha o verso 16. Não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Por quê? O juízo veio de uma só ofensa. Nós vamos confirmar isso lá em Gênesis. Na verdade, para a condenação. Juízo. Mas quem deu esse juízo, pastor? Nós vamos conferir agora. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Que coisa tremenda. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A graça de Deus, meu amigo, é um grande amor que revela sua beleza, sua elegância, seus favores, seus cuidados, sua atenção, sua proteção aos desmerecidos. A graça é um ato espirituoso de plena doação, generosidade, bondade, benignidade, longanimidade. É a pena, é a dó, é a comiseração de Deus. É um dom, é uma virtude especial concedida por Deus como meio de salvação, pela santificação dos homens, pela separação do pecado, da iniquidade e do mundo do Egito. É um favor, é uma mercê concedida por Deus a uma pessoa, é um milagre. É um conjunto das inspirações e emoções divinas, revelando o estado da benevolência, beneficência
e paz que o ser humano pode ter com Deus, ao ser acolhido com essa benevolência e simpatia. Sabe, meus irmãos, quando alguém vem para o Evangelho e para o entendimento da compreensão do poder de Deus para a salvação, a pessoa cai nas graças de Deus. Ela vem para gozar todos os benefícios, toda beneficência, toda benevolência, toda longanimidade e condescendência de Deus. Graça é benefícios espirituais concedidos gratuitamente. Repito, gratuitamente. Não tem pedágios e nem milicianos cobrando pedágio no caminho de Deus. Jesus Cristo abriu acesso de volta para nós. Vou te mostrar tudo isso. Eu estou te mostrando isso para te mostrar que tudo isso está em Jesus Cristo, que foi impedido. Está lá em Gênesis. Por isso que eu falo que é uma delação violenta, revelando a guerra das sementes. A dádiva divina, favor que se concede a um ser inferior, meus irmãos, é um auxílio gratuito outorgado por Deus, determinando aos homens que a ele se achegam benefícios de bondade, benignidade, longanimidade, perdão, misericórdia, compaixão a todo aquele que quer ser fiel até a morte, sem interferência de nenhum outro ser e nenhum santo. Então não pode ter miliciano no meio. E se tem miliciano, tem cobrança de pedágio. E se tem cobrança de pedágio, não vem da parte de Deus, porque é gratuito. A minha pregação, as pessoas são transformadas dentro de casa, pelo entendimento do Espírito Santo, porque é um auxílio sobrenatural que Deus concede aos homens mediante a fé, aquilo que crê no conhecimento, e os torna capazes de cumprir a vontade de Deus em sua divindade, alcançando a salvação pela pregação da fé. A mesma pregação feita a Abraão, Isaac e Jacó. Isso é bênção, inspiração, é graça. E é de graça, é o estado de quem não tem pecado, pois Deus ofereceu o sacrifício Jesus Cristo para cobrir todo o pecado do ser humano e a pessoa ter paz com Deus, cumprindo a vontade de Deus de boa vontade e recebendo a boa vontade de Deus, sua benevolência, sua estima, sua piedade. É isso que Paulo está declarando aqui para nós, meus irmãos. No verso 17, meus irmãos. E agora entramos no verso 18, Romanos 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, repete, eu vou levar você lá, em Gênesis 3, sobre todos os homens para a condenação. Mas pastor, mas está lá, em Gênesis capítulo 3 está lá, para a condenação de todos. Você vai ver o que foi que aconteceu. Aí você vai entender o que está em Gênesis 18, 19 e 20 agora. Você vai entender. A guerra da semente é violenta, meu amigo. É uma guerra tremenda. E o ser humano não sabe disso. E Deus me concede nesses últimos dias, para a sua glória, a manifestação desse poder, de revelar essa glória oculta e mistério. E você poder discernir e conferir. Lembre-se, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Mas os homens santos de Deus foram inspirados por Deus. Analise a minha pregação, confira, por favor. Não atire pedra em mim antes de conferir, porque esse é o propósito da serpente, atirar pedra para que as pessoas não enxerguem. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz, o entendimento, o discernimento, a sabedoria, o conhecimento do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque se o nosso Evangelho está encoberto, para os que vão para o inferno está encoberto, por causa do Deus deste mundo. E a serpente trabalha para ele, mordendo o calcanhar das pessoas, para que elas deixem o entendimento de Deus, para continuarem sob o efeito da condenação. Porque o objetivo é impedir que as pessoas cheguem à árvore da vida. Vai pegando aí. Olha que coisa! Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça, veio a riqueza da misericórdia, bondade, benignidade sobre todos os homens para a justificação da vida, independente do número de pecados. Independente do número de pecados.
independente. Então quero que você saiba que o que eu estou pregando é loucura para os que perecem. Não aprendi de homem nenhum, recebo diretamente do Altíssimo. E olha o que diz o verso 19: porque como pela desobediência de um só muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de Jesus Cristo, que não pecou e em silêncio pisou o lagar da humilhação, como eu preguei antes, pisou o lagar do desprezo, do ódio, da ira, da raiva, da cólera, da maldição da lei, sozinho, não tinha ninguém para ajudá-lo, não murmurou, não reclamou, não abriu a boca, em tempo algum foi moído. Era do agrado do Pai, era a única chance de vencer a serpente, de vencer Satanás, o grande dragão, e libertar o povo, tomando o cálice da humilhação, o cálice do silêncio. Pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos gratuitamente. Veio, porém, a lei. Olha lá, aqui você vai entender tudo que eu estou pregando. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Quem está falando isso? Paulo. Paulo está dizendo que a lei veio para que a ofensa abundasse. Então a lei para quem é? Para você ofender cada vez mais a Deus. Para que a ofensa abundasse. A maldade, a perversidade, o ódio, a ira, a raiva, a cólera abundasse. A raiz de amargura, o ressentimento, mágoa, a vingança abundasse. A inveja, o olho gordo, a contenda, a peleja, a dissensão abundasse. A ira, as heresias, maldades abundasse. A idolatria abundasse. A desobediência, a insubmissão, a insensatez abundasse. A falsidade, o fingimento abundasse. A rebeldia abundasse. As inimizades abundassem. Que está escrito, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Inimizade, eu já falei na primeira parte da revelação, mas lá na frente eu vou repetir de novo o verdadeiro significado de inimizade. Irmãos do céu, veja o verso 20: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quanto mais você peca, meu amigo, quanto mais você peca, quanto mais você ofende, quanto mais você cai, quanto mais você vai nas misérias. Mas se você clamar por Deus, a graça de Deus é para você, é para você, é para você, porque é vingança contra a serpente, é vingança contra Satanás, é vingança contra os anjos. Quanto mais você peca, mas quanto mais você quer, Deus te quer. Então quando Paulo estava naquele monte de pecado, cheio de concupiscência, desgraçado, cheio de ira e indignação, porque foi o que se revelou lá em 1 Coríntios 5, Deus disse: minha graça te basta, Paulo. Minha graça te basta. Meu poder vai se aperfeiçoar nos seus pecados, nas suas ofensas. Você vai ver quanto que eu te amo, 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 quanto que eu te amo. E tudo aquilo que eu te amo, Paulo, ensina aos pequeninos. Ensina aqueles que hão de crer, Paulo. Ensina, porque muitos entenderão você, assim como o meu servo Araújo vai te entender daqui a 2000 anos, Paulo. Este servo já está escolhido desde a eternidade para a minha glória também, e ele há de sofrer como tu para revelar ao mundo a minha glória, como você vai revelar. E eu estou aqui pelo poder do Espírito do Deus vivo, meus irmãos, recebendo diretamente de Deus 24 horas por dia, para elucidar o entendimento de todos e revelar a maldade estabelecida desde Gênesis capítulo 3 contra a glória de Deus e contra a igreja de Deus, a coluna e firmeza da verdade. Se você crê, você será salvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.